Ora, bem-vindos a mais uma edição do programa Gente com História. Hoje vamos estar em Gondomar, no Porto. Connosco vai estar o Padre Fernando Rosas. Boa tarde, Padre Fernando Rosas. Muito boa tarde. Olha, diga-me já agora quem é, para quem não me conhece, e já agora também como é que descobriu a vocação de ser padre. Muito bem, pois eu sou Fernando Rosas Magalhães, sou natural de Balbão, aqui perto de onde sou pároco. Neste momento sou pároco em São Pedro da Cova. Tenho 57 anos, é verdade. É de minha idade. Fui ordenado, é verdade, já estou um bocadinho a chegar aos 60, o que é uma grande alegria, acho eu. Estamos, é verdade. E, portanto, fui ordenado padre em 1990. É verdade, já vai muito tempo. Eu decidi ser padre, comecei a decidir ser padre precisamente por causa dos trabalhos da minha paróquia. Eu inseri-me nos trabalhos da minha paróquia desde sempre, desde que me conheço. Como primeiro no grupo coral, depois fui catequista muitos anos. E foi precisamente por causa disso, foi o meu interesse e a minha inserção nos grupos da igreja foi crescendo, a tal ponto que eu depois pus a hipótese, e por que não crescer mais? Não disse nada a ninguém, foi uma hipótese que eu estudei durante aí um ano e meio sozinho, até que resolvi depois ter alguns companheiros nesta reflexão, nomeadamente o meu pároco, e também um padre meu amigo que eu entretanto conheci nos Salesianos, porque eu entretanto comecei a trabalhar como empregado de escritório, como escriturário, dizia-se na altura, e portanto fomos conversando, e a minha vontade de estar ao serviço dos outros, de ter este outro ser um pouco mais universal, foi crescendo, não é? Portanto, eu não estava propriamente a ver ao serviço de uma comunidade familiar, por exemplo, com todo o mérito que isso possa ter, como é evidente, mas eu precisava assim, de alguma coisa um pouco maior, mais universal. E foi aí que eu fui começando a decidir ser padre. Entrei no seminário. O tempo de seminário foi um tempo muito importante para mim, um tempo de formação, porque eu, enfim, não sabia nada destas coisas. E, portanto, foi um tempo muito importante de formação. Sim, e foi confirmando cada vez mais esta ideia, e cada dia preciso de confirmar sempre esta ideia, não é? De facto, que o meu caminho e a minha realização passa, de facto, a estar ao serviço de todos, sem nenhuma distinção, e quanto mais, melhor. Portanto, eu tenho sempre, normalmente, procuro alargar sempre o meu coração. E tornou-se pároco logo em São Pedro da Cova, ou noutras paróquias? Não. Primeiro eu fui ordenado em 90, tive 5 anos a trabalhar no Seminário de Bom Pastor como educador. Depois fui nomeado para a Senhora da Hora, quando tive 13 anos, e depois mandaram-me para aqui. Também me mandaram para outros sítios, não é? Eu sempre estive para onde me mandaram. Agora mandaram-me para aqui há 11 anos, quase 12, que estou aqui. Penso eu que está na hora de me mandarem para outro lado. Mas para outro lado, mas com cuidado. Não para outra banda, não é? Não para outra banda. Exatamente. Padre Rosas, entre muitas atividades em que você esteve abraçado e está abraçado, uma delas atualmente tem destaque na sua vida, que é o movimento Freios, no qual é assistente. Quer-nos falar de que tipo de movimento é este? Como é que as coisas funcionam? O movimento Fé e Luz, sim, é muito querido.
ao qual eu me dedico um bocadinho e tudo que me pedem, me dedico a ele. O movimento Fé e Luz tem a ver com o acolhimento, a integração, o apreço pelos dons que Deus nos dá também nas pessoas com deficiência, nomeadamente com deficiência mental. O Fé e Luz já nasceu aqui em Portugal, já está há 50 anos, estamos precisamente este ano a celebrar os 50 anos. Não fosse esta pandemia, teríamos uma grande festa, mas pronto, havemos de a fazer. E, portanto, tem a ver, precisamente, são pequenos grupos que estão ligados todos às pessoas com deficiência, nomeadamente as suas famílias, primeiro os próprios, as pessoas que têm deficiência mental, depois as suas famílias e depois aqueles que se juntam a eles, portanto, que nós chamamos os amigos. E, portanto, esses grupos são grupos locais, paroquiais, mas podem não ser exclusivamente de uma paróquia, portanto, mas têm sempre também uma espécie de assistente espiritual, que em princípio será um padre, mas pode não ser, porque o Fé e Luz é um movimento ecuménico. Portanto, pode ser um pastor, pode ser uma presbítera, por exemplo. Eu estive num encontro internacional há 2 anos, e, portanto, conheci vários assistentes leigos, assistentes consagrados, vários assistentes. Portanto, fundamentalmente, o grupo procura criar laços de amizade e laços de fé, de partilha de vida com as pessoas com deficiência e com as suas famílias. E, de facto, percebermos que as pessoas que têm uma deficiência mental, neste caso, são muito bem-vindas à Igreja, são um dom para a Igreja, como são um dom para as famílias, como são um dom para os amigos, não são um peso, não é? Nem são tampouco pessoas que temos que incluir, são pessoas que têm a sua própria maneira de ser, o seu próprio ritmo, que nós temos que, sim, temos que nos adaptar uns aos outros, como fazemos uns com os outros que aparentemente não temos deficiência nenhuma, não é? E é fácil essa interação entre a Igreja e a pessoa com deficiência mental? Depende dos sítios. Temos muito bons exemplos e temos alguns péssimos exemplos, não é? Infelizmente, algumas pessoas, alguns cristãos e alguns padres até, acham que essas pessoas incomodam. E essas pessoas não incomodam tanto como incomodam os outros, às vezes. Às vezes até os outros ditos sem deficiência incomodam bastante mais do que estes, não é? Portanto, é preciso ter sempre um olhar sobre toda a gente, não é só sobre eles, mas sobre toda a gente e também sobre as pessoas com deficiência. Precisamos de ter um olhar de amor, de compreensão, de acolhimento. É uma pessoa que está ali, é uma pessoa. Antes de mais nada, é uma pessoa com os seus limites, com as suas características próprias. Precisamos respeitar, provavelmente precisam de algum outro mais cuidado que os outros não precisam, certo? Até do ponto de vista, sei lá, de deslocação, às vezes de higiene, de compreensão, de pormos as coisas um pouco à maneira dela compreender, certo? Precisamos de fazer sempre esse esforço, mas é uma pessoa que está ali, uma pessoa que nos é dada, que nos foi dada por Deus e que nós temos que a saber receber. E quando a sabemos receber, temos uma riqueza, um tesouro nas nossas mãos, como as outras pessoas. Não são diferentes as outras pessoas nesse aspecto. Padre Rosa, pelo que me dá de perceber, e você sabe que eu vivo muito ligado à deficiência, devido à minha deficiência também, as pessoas de que está a falar são pessoas muito alegres, por natureza. Gostam muito de comunicar por gestos, por expressões. Isso acontece frequentemente nas Eucaristias, na vida em que estou integrado na paróquia. Como é que vocês, eles, conseguem fazer chegar a palavra de Deus, uma vez que não pode ser como o habitual? Em certos casos terá que ser de maneira diferente. Claro, sim, claro. Esse é o desafio de cada encontro
que nós temos no Fé e Luz é tornar aquela mensagem, aquele assunto, aquele tema, que temos um tema por cada reunião, temos uma leitura do Evangelho, tornar isso acessível a todos, inclusive àqueles que têm deficiência mental. E, portanto, todos são os destinatários dessa mensagem, todos são os destinatários do Evangelho, todos têm direito a ouvir o Evangelho e a acolhê-lo como palavra de salvação. Portanto, para isso temos que, muitas vezes, transformar o Evangelho num outro tipo de narrativa, num pequeno teatro, numa pequena canção, usando muitos gestos, usando muitas imagens, usando muitas músicas. E sim, o Fé e Luz é conhecido, às vezes exteriormente é conhecido por causa disso, porque nós temos as nossas músicas, têm sempre são as músicas simples, mas têm sempre muito ritmo e têm sempre gestos a acompanhar, não é? Têm sempre gestos, temos algumas músicas até em linguagem gestual, ou em língua gestual. Portanto, isso deriva, de facto, da necessidade imperiosa de que aquela música, que aquele cântico, seja pela letra, seja pelo ritmo, seja pela alegria, seja pelo recolhimento, que aquilo que esse cântico tem chegue a todos, chegue ao coração de todos, inclusive das pessoas que têm mais dificuldade em compreender. Portanto, essa é sempre... Eu sei que às vezes essa questão das músicas assusta algumas pessoas, porque nós temos muitos preconceitos inúteis, não é? Portanto, e não é suposto um senhor de fato e gravata dançar enquanto canta, não é? Mas isso é essencial no Fé e Luz, no Fé e Luz não é essencial nós dançarmos, cantarmos, batermos palmas, abraçar-nos. É por isso que estamos a passar um momento muito difícil para o Fé e Luz. Esta pandemia é um momento muito difícil. Pois, era isso que ia perguntar agora, com este momento que estamos a atravessar, que já é muito grande. Agora, Américo, partilhamos a tristeza de toda a gente. Não podemos abraçar-nos, não podemos reunir-nos, fazemos umas reuniões por Zoom de vez em quando. E a comunidade com deficiência adere bem às reuniões por Zoom? Pois, com as famílias, temos a companhia das famílias, vemos-nos ao longe. No Natal fizemos um pequenino grupo de 5 pessoas, fez uma ronda pelas casas de todos, pelo menos para nos vermos, que isso ver-nos é importantíssimo. Portanto, vamos suportando um bocadinho estas dificuldades exatamente por esse modo, não é? Mas sim, é um modo muito triste, não é? Um modo muito incapaz, não é? É alguma coisa, é melhor que nada. Sim. Mas para nós isto é muito pouco, ansiamos pelo momento das nossas reuniões. Até porque estes jovens e adultos carecem muito de contacto. Claro, evidentemente, porque as pessoas com deficiência mental têm uma inteligência afetiva muito mais desenvolvida que a nossa. Portanto, eles precisam da questão do tato, a questão do abraço, a questão do contacto físico. É fundamental para nós podermos comunicar com eles. É muito difícil de comunicar, sei lá, com uma pessoa com deficiência mental, um autista, uma pessoa com trissomia 21, uma pessoa com qualquer desses tipos, uns mais, outros menos, já se sabe, as pessoas não são todas iguais, pelo contrário, são todas diferentes. Mas é muito difícil contactar com elas sem esse contacto. Mas pronto, neste momento nós temos que preservar a saúde delas, não é? Foi notícia semana passada que as pessoas com trissomia 21 iam ter prioridade na vacinação. Certo, excelente, acho uma excelente ideia. E outras pessoas, e há pessoas com outras deficiências, com outras deficiências mentais, deviam ser prioritárias na sua vacinação, porque a solução é o isolamento. Algumas delas há um ano que não vão aos seus espaços de formação, por exemplo, às escolinhas, porque muitas delas estão integradas em Espanha ATLs, que são o meio que elas têm de sociabilizar, de se sentirem parte da comunidade. Não podendo ir por causa da pandemia, o que acontece? Estão fechadas em casa.
literalmente fechadas em casa. E é um drama para elas e para os pais. Para os pais, para elas e para os pais. Mas, evidentemente, que muitos dos progressos que essas pessoas tinham feito, porque, enfim, é preciso progredir sempre no sentido da autonomia, no sentido enfim, de um certo prazer de vida, de relação com os outros, de crescimento da relação com os outros, neste momento está impedido, não é? E muitos têm feito regressões muito significativas, não é? De pessoas que têm mais dificuldade em comunicar, que deixaram de comunicar, por exemplo. Tem havido, sim, problemas graves que vamos demorar muito a consertar. Tem havido regressão na evolução deles, não é? E eu penso que e não se ouve falar disso, sabe, Américo? Isso é o que me aborrece um bocadinho, é que nesta sociedade tão moderna, tão, enfim, tão para a frente, tão informática, que se diz tão humanista e que sempre passa ao lado desta realidade. Com o cuidado das minorias, o cuidado da... E estas minorias? Não têm sentido, não é? Essas minorias... Padre Rosa, desculpa a minha provocação. Para estas minorias, há a eutanásia e o aborto, não é? Claro. É fácil. Sabe, América, isso é uma coisa muito séria, sabe? Nós temos aqui um miudito com trissomia 21 na nossa comunidade que a mãe quase que foi insultada no centro de saúde quando ele nasceu, eu tinha pai meio ano, quase que foi insultada por uma profissional de saúde por não ter abortado. Mas, Padre Rosa, a Igreja às vezes é acusada, não sei se muito justamente, se muito injustamente, aqui não é fácil avaliar, de ser contra o aborto, contra a eutanásia, contra qualquer forma de tentar contra a vida. Mas também é culpado porque, na maior parte das vezes, não ajuda a encontrar respostas. Ou seja, essas crianças, estes jovens, quando se tornam adultos, perdem os pais, perdem as referências familiares e não há quem as acolha. E os pais também se sentem muito preocupados com essa realidade. Nós não temos casas de acolhimento que cheguem, não temos pessoas preparadas para nos acolher, e quando digo nos acolher, também sou incluído, porque não é só um deficiente mental, é qualquer deficiente. A Igreja não teria possibilidades, e quando digo a Igreja, somos todos nós, de também ajudar ao Estado a dar uma resposta positiva a estas questões? Sim, eu acho que sim, acho que nós temos todos essa obrigação e a Igreja tem essa obrigação mais que ninguém. A obrigação de proteger as minorias e proteger os mais frágeis, seja por uma deficiência, seja por algum estado social, alguma situação que acontece nas suas vidas. A obrigação de proteger os mais frágeis é de nós todos. Todos. O Estado também. O Estado não convém que o Estado não se esqueça disso. Não é? Claro que também é da Igreja, e particularmente da Igreja, sem dúvida. Não é? Eu acho que a Igreja tem algumas coisas, tem algumas estruturas que ajudam nisso. Não é? O Fé e Luz é uma estrutura, é um movimento importante que promove essa integração e pelo menos faz nascer essa sensibilidade de acolher aquele que tem uma deficiência mental e de dar-lhe o seu lugar próprio. Não é? E não fazer isso por favor, fazer isso porque ele tem o seu lugar. Isso é outra história que nós podemos conversar, porque eu acho que este caráter assistencialista é bastante perigoso, não é? As pessoas eu ia precisamente depois pedir ao Padre Rosas para fazermos um outro programa especial só para essa questão mesmo, porque isso tem pano para nós. Quando quiser, América, eu tenho muito gosto em refletir isso. Sim. Várias vezes, mas a gente está sempre... porque eu sei que o Padre Rosas vai deixar de ser nacional, vai deixar de existir o movimento a nível nacional e também a nível... Em princípio, estatutariamente, acho que é isso que vai acontecer. Mas não vou deixar de ser de Fé e Luz, hein? A nível de Suzano, não deixa de ser assistente de Suzano?
A nível diocesano, em princípio, não deixarei, a não ser que se o próximo assistente for da Diocese do Porto, que é bem provável, porque a Diocese do Porto é a diocese que tem mais comunidades Fé e Luz. Sim, sim. Se for do Porto, ele toma, digamos, os dois cargos são simultâneos. Se for um padre de outra diocese, talvez continue, não sei, não faço ideia. Eu estou disponível para tudo, não faço questão. Eu continuo a ser do Fé e Luz e a dedicar-me ao Fé e Luz da mesma maneira, claro, com outras responsabilidades, como é evidente, é preciso dar lugar aos outros. Sim, sim. Até porque senão a igreja ficava muito centralizada. Não, temos que dar lugar aos outros. Nós temos sempre uma missão, por isso não precisamos de assambarcar coisas. Padre Rosa, quem nos está a ouvir, e a maior parte das pessoas, se calhar, já ouviu falar na Fé e Luz, outros não, mas mesmo quem ouviu falar, se calhar está a perguntar-se, eu tenho tempo livre, como é que eu me posso dedicar a este movimento? Não tenho ninguém deficiente na família, não precisa ter ninguém deficiente na sua família. E isso de ter tempo livre, nós não precisamos de muito tempo livre, nós precisamos que as pessoas queiram. É o mais importante, não é? Tenham vontade. Isso é que é difícil de encontrar, sabe, Mário? Normalmente quem não tem tempo é quem tem mais tempo por dar. É verdade. É verdade. A vontade é que é a coisa mais difícil de nós produzirmos. E o que é preciso fazer? Como é que imaginemos que eu queria, eu tinha... Pronto, muito bem, é fácil. É fácil. Tem que veja se existe à sua volta alguma comunidade de Fé e Luz. Se existir alguma comunidade de Fé e Luz à sua volta, é apresentar-se, diz: eu gostava de pertencer a este grupo, gostava de fazer pelo menos a experiência de pertencer a este grupo. Logo lhe dirão as datas dos encontros locais, e quando aparecer será certamente bem acolhido, e depois, claro, vai conhecendo as pessoas, vai criando relação com as pessoas, não vai ser num encontro só. As pessoas têm formação. Depois da informação, vai-se explorando um bocadinho as várias vertentes do Fé e Luz. Sim, sim. E depois, conforme também o ano, as iniciativas que existem, quer a nível da comunidade, da própria comunidade, quer intercomunidades, quer a nível da província, que aí existirá sempre algumas iniciativas. Se não tiver nenhuma comunidade à sua volta, é muito fácil. É muito fácil. Sabe que o Fé e Luz propaga-se por contágio, é como o vírus. Ainda bem. Não se propaga por teorias, não é? Quando não há uma comunidade, muito importante encontrar 2, 3 famílias com pessoas com deficiência, porque elas são o centro do Fé e Luz. Portanto, não há Fé e Luz sem esse cuidado, essa abertura que as pessoas com deficiências trazem à nossa vida. Isso é essencial. Arranja-se 2, 3 famílias que tenham alguém com deficiência na sua família. E cria-se um núcleo. Cria-se um pequeno núcleo. Depois, a esse núcleo das pessoas que nós chamamos amigos especiais, aliás, um termo que entrou agora precisamente na educação especial, e agora já não se chama assim, mas nós continuamos a chamar amigos especiais. A esse núcleo de amigos especiais tem as suas famílias, vão juntar-se 3, 4, 5, 10, os que for, amigos, que são o quê? São pessoas, muitas vezes jovens, sim, mas não só, são pessoas que querem fazer parte e querem ajudar a organizar os encontros do Fé e Luz. E pronto, está feito. Olha, quem não conhecer nenhum núcleo perto, não ter nenhum contacto, há colegas seus que não conhecem, se calhar. Pronto, mas se quiserem podem procurar Fé e Luz Portugal, a província lusitana, com Z, que é luz, vem de luz. Procurar na internet, nós neste momento temos o nosso site bastante bem organizado. Sim, sim. E pronto, já podem ter algum acesso aí à história, às atividades. Como digo, as atividades agora são muito reduzidas, não é? Estamos com uma atividade interna importante, que é a nomeação da nova equipa provincial, portanto, que no fundo coordena os trabalhos da província de Portugal todos.
portanto, mas isso temos, não neste domingo, mas no domingo a seguir temos uma reunião online para falar sobre isso, porque acabou o mandato desta coordenação nacional. Mas, portanto, nesse site podem encontrar já muita coisa. Mas, mais do que o site, aquilo que quem estiver interessado, que lá nesse site tem as comunidades que existem, tem contactos telefónicos, entrem em contacto telefónico, falem, digam da vossa vontade, tudo faremos para nos reunirmos. Porque não há outra maneira, tá, percebe, Américo? Eu posso aqui fazer uma descrição do que é um encontro, mas a melhor maneira... Melhor é viver, não é? Melhor é ir lá e viver. E viver, e ver de facto a alegria, a grandeza dessas pessoas que têm deficiência, que nós temos uma série de preconceitos na nossa cabeça sobre elas. Padre Rosas, foi preconceitos e ideias preconcebidas e coisas assim. Eu vou lhe deixar aqui uma pergunta um bocado pertinente e incómoda. Eu tenho estado um bocado por dentro das atividades da nossa Conferência Episcopal Portuguesa e na quantidade de cartas que vai sendo editada, pouco ou nada se vê a falar ou analisar sobre a deficiência em Portugal. Tem toda a razão. Não acha que se podia fazer alguma coisa enquanto Igreja também para sensibilizar o clero, porque o clero também não é obrigado a estar atento a tudo, quer dizer, deveria estar, não é obrigado a estar. Não é? A FEUS tem feito algum trabalho nesse sentido de sensibilizar o clero, as hierarquias para estas realidades, ou mesmo assim, havendo sensibilização, há uma certa apatia, um certo comodismo e não se faz nada. América, eu acho que você tem toda a razão. Muitas vezes a deficiência é praticamente esquecida nos documentos da Igreja e nos comunicados da Conferência Episcopal, tem toda a razão nisso. Eu só percebo isso, e acho que é isso que acontece, de facto, pela ignorância. Isto é, não é a ignorância, não é só o não saber, não é? A ignorância é também, as pessoas esquecem-se que há pessoas que têm algumas dificuldades de compreensão, de deslocação, e esquecem-se disso, não é? E por isso não referem, não são capazes de abordar essa questão até com seriedade, não é? A questão de acolher as pessoas, as famílias que têm pessoas com deficiência, crianças até com deficiência, na catequese, tudo era preciso, de facto, nós temos essa sensibilidade, não temos. Eu tenho, neste tempo de pandemia, tenho-me dedicado um bocadinho a preparar materiais sobre os evangelhos de cada domingo para a minha catequese, para a catequese aqui da paróquia. É uma coisa em que eu tenho gasto algum do meu tempo. Ultimamente estou quase um especialista em... Já não é de agora. Eu sei que já não é de agora que o Padre Rosas se preocupa com esta temática e tem um trabalho já de longo curso nesta área de deficiência. Eu sei que não é de agora. Então, uma coisa que eu descobri e que eu às vezes mando para os catequistas por questões de curiosidade, porque nós não temos aqui na paróquia, às vezes não sei se não temos porque não estamos atentos, porque sabe que às vezes a deficiência muitas vezes é escondida. Pois. Os pais acham que eles não têm direito a estar na igreja, que não têm direito a vir à catequese, que não têm direito às mesmas coisas que as outras crianças. Então eu às vezes mando aos meus catequistas uma coisa engraçada que encontro na internet, que é o Evangelho em língua gestual. Neste caso em língua gestual brasileira, porque em português não há. Imagina, Américo, que não há no mundo, nos milhões de coisas que há na internet, não há, por exemplo, o Evangelho de cada domingo em língua gestual portuguesa. Mas há algumas paróquias que se preocupam com isso. Algumas paróquias que fazem isso, sim.
um domingo por mês, em Fátima fazem isso com frequência, certo? Braga Certo. também, Paróquia de São Vítor. Certo, certo, muito bem, e acho muito bem, eu não estou a dizer, eu acho muito bem que tudo isso, parabéns a quem o faz. Mas na internet, não acha que podia estar isso gravado? É tão simples de Eu gravar acho aí. que sim, mas ao padre Rodas, há uma questão que me incomoda em relação à língua gestual. Eu já tentei contactar com pessoas, no caso destes programas, por exemplo, este programa que eu estou a realizar do livre vontade, foi uma maluqueira que me passou pela cabeça, neste tempo de pandemia, não havia muito o que fazer, e eu não queria estar parado sem evangelizar, sem dar oportunidade de se falar de Jesus, Muito bem. da vida Parabéns, sim. que temos. Eu tentei e não consegui até agora. Tentei que alguém me ajudasse, através do livro gestual, chegar até os surdos mudos, até outras pessoas que não entendem outra maneira de comunicar. Não encontrei com facilidade, ou melhor, o que encontrei é muito caro, não há ninguém que se voluntarie para isto. Sim. Há pouca gente formada na língua gestual, ou a pouca gente que há também não está disponível para colaborar de uma forma gratuita com quem precisa de divulgar um bocado mais algumas atividades para que elas cheguem a esta população. Pois eu não sei, eu não confesso-lhe que não sei, mas eu suponho que não haverá muitas pessoas que tenham essa facilidade de serem intérpretes da língua gestual. Não, eu digo isso porque ainda há pouco tempo houve uma formação, para aí há 2 anos, ou 3, aqui no Conselho, no Maia, em que fui contactado por uma enfermeira a perguntar se não conhecia ninguém que traduzisse a formação na língua gestual e que os ajudasse também a eles próprios a aprender a língua gestual. E foi-lhes apresentado um orçamento que eu confesso que fiquei com os cabelos em pé. De horas era um dinheirão. Repare, a boa vontade partiu das enfermeiras e dos médicos aqui do Conselho, que queriam aprender, não queriam fazer isso comércio, queriam aprender para poder contactar com os seus doentes, com a população que procura os centros de saúde aqui da Maia. E perguntaram se eu conhecia alguém, e disse, olha, eu não conheço, posso pôr em contacto com A, B ou C. E qual não foi o meu espanto, o projeto não foi aprovado porque o padre Rosa sabe perfeitamente que o Estado debate-se com dificuldades orçamentais e pronto, e quando se mete com despesas é um bocado sério. Então não foi possível esse grupo de profissionais de saúde aprenderem a linguagem gestual porque tinham que tirar do seu bolso um montante voltado para fazerem a formação. Eu na altura tentei ver se havia dentro da própria igreja gente que se voluntariasse, mas claro, eu não conheço muita gente nesta área da língua gestual. Conheço pouco mesmo. Mas não consegui, entretanto o tempo esgotou-se e não se fez. Eu achei interessante ser a sociedade civil preocupar-se, neste caso médicos e enfermeiros, porque realmente era importante que qualquer deficiente, seja qual for, possa ter um acesso autónomo ao seu médico ou ao seu enfermeiro, sem ter que ter alguém para o ajudar a comunicar. Porque se for uma pessoa que é surda e muda, para se confessar um padre, tem que levar alguém com ele. Pois é muito complicado. E isso já não é confidencial, digamos assim. Eu se levar um amigo comigo que perceba de linguagem gestual, eu se me tiver a confessar um padre que não conhece nada da língua gestual, tem que ter alguém que traduza, não é? Claro. Logo, já não é eu e o padre, ou eu e o confessor, é eu, o confessor e outra pessoa. Quer dizer, está um bocado coartada, digamos, a possibilidade de uma pessoa que não consegue comunicar de outra forma, por confissão, neste caso. Ou então, na questão da saúde, eu tenho uma determinada doença, quero partilhar com o meu médico, mas não quero que a minha família saiba,
não tenho possibilidade de falar, não falo, o médico não me percebe a linguagem gestual, não pode comunicar comigo. Isto está muito ainda embrionário, digamos assim. Sim. Há sempre uma possibilidade da comunicação por escrito. Sim, Mas muitos. Perde a espontaneidade, evidentemente. Sim, mas muita gente, já não é tanto assim, mas muitos deficientes não conseguem ainda escrever. Há muitos deficientes que não foram à escola, não é? Sim, esse é um problema. Nós aqui no Porto não temos de facto. Lembro-me que na altura havia ali um pequeno núcleo ali para a zona de Campanhal, Bonfim, já não me lembro, que havia algum sistema de catequese para surdos. E eu lembro na paróquia da Senhora da Hora, aqui nunca aconteceu. É como digo, não sei se não haverá alguns surdos cá, mas nunca apareceram, por exemplo, na catequese. Mas sei que na Senhora da Hora nós tínhamos uma miúda que era surda, mas ela, quando veio para a catequese, já tinha 7 anitos e ela era uma especialista em leitura labial. Então, era só necessário ter o cuidado de... Ela tinha que estar diante da catequista, de frente para a catequista, e a catequista tinha que falar sempre para frente para ela. E a catequista assim fazia, na sala dos meninos todos, punha-se em frente a ela, e a miúda era espetacular. Ela, além de desenhar muito bem, lembro perfeitamente disso, ela percebia tudo o que a catequese dizia, porque ela depois ia desenhando, ia escrevendo tudo o que a catequista dizia. Mas agora, eu toquei para aqui este assunto por uma razão muito simples. É que nós também temos na comunidade feios, creio eu, crianças e jovens e adolescentes e adultos que, além de deficiência mental, também não ouvem ou não falam. Sim. Aqui a linguagem gestual ainda é mais essencial, digamos assim. Sim. Na nossa igreja, nós temos algumas dificuldades de comunicação com algumas pessoas. E algumas coisas vamos entendendo sem a língua gestual. Há um outro gesto da língua gestual que sabemos e aproveitamos. As mesmas músicas, às vezes, algumas, como digo, têm linguagem gestual, língua gestual associada. Mas sim, vamos tentando, interagindo. Há muitas maneiras também há muitas maneiras de falar. É por isso que lá está. O gesto, o contacto é absolutamente essencial. Não é? Padre Rosas, mas tem noção, por exemplo, se a nível nacional existe catequistas formados para lidar com este tipo de crianças na catequese? É como digo. Aqui há uns anos atrás, eu tinha notícia, penso que era ali na zona de Campanhal, de Bonfim, de haver pelo menos uma pessoa que fazia alguma catequese em língua gestual. Tenho essa notícia, mas eu não sei, neste momento não sei. Lá está, se calhar no Marquês sei que há uma missa por domingo que tem tradução em língua gestual, o que é excelente. Não é? Mas eu digo a nível de catequese, para as crianças. Pois, a catequese não sei, mas lá está, antes de mais nada, acho que era preciso até a nível da nossa própria diocese, já não estou a falar a nível nacional, a nível da nossa própria diocese, fazer um certo levantamento sobre isso. Não é? Quais são as necessidades, de facto. Uma paróquia acaba por refletir-se muito a sociedade, não é? Porque muita gente, apesar de tudo, procura a estrutura paroquial para as mais diversas coisas, para a catequese, para os sacramentos, enfim. E, portanto, nós temos uma posição um bocadinho privilegiada e acho que devíamos fazer esse levantamento. Eu acho que eu conheça na nossa diocese está por fazer. Sim, que eu também espero dedicar-me um bocadinho a isso. Eu espero que Deus o ajude a isso. Padre Rosa, a nossa conversa está agora muito... temos que mandar esta pandemia embora, antes de mais nada, porque
É um projeto que está adiado 1 ano, não é? É verdade. A pandemia veio para ficar, é como aquela marca de carro que veio para ficar e ficou mesmo, mas de qualquer maneira eu gostaria muito de prolongar a nossa conversa, está muitíssimo interessante e é muito oportuna, só que eu ia dividir isto em 2 partes e iria convidar o Padre Rosas para daqui a uns tempos voltarmos à Quando questão, quiser, mas daqui a umas semaninhas, e falarmos de coisas que ficaram em aberto, para as quais eu não estou preparado para o questionar, nem temos tempo, porque se for muito longo as pessoas depois não vão ouvir até ao fim, eu não queria que perdessem nada. Eu queria agora, para terminar o nosso encontro, assim, estes nossos encontros, gente com história, não tem uma base religiosa, digamos assim. É aberto a toda a gente e todas as temáticas. Hoje, como falamos da fé e luz, e temos um padre connosco, a quem eu agradeço imenso, porque nem sempre é fácil vocês terem disponibilidade, porque têm muito a fazer. Eu queria pedir-lhe um favor, queria pedir que, ao terminarmos o nosso encontro de hoje, dissesse aos nossos telespectadores, neste caso, digamos assim, e ouvintes, por linguagem gestual, como se reza o Pai Nosso na igreja. não sei. Sabe? Não sei. Pode não sabe linguagem gestual. Assim, o Pai Nosso, sei que há uns gestos para o Pai Nosso, mas confesso, é um Pai Nosso muito nunca aprendeu. E eu sei fazer com os outros, mas sozinho não sei. Mas sei uma coisa. Sim. Sei, posso dizer o refrão de um cântico do Fé e Luz em linguagem gestual, se quiser. Então, diga-me o refrão e faça o gesto, se pudesse ser. Pode? Então, vou tentar dizer o refrão sem cantar, porque cantar é mais arriscado. Mas basta dizer. O gesto. Então é assim. Belo, belo, Jesus é belo. E Jesus faz bela a minha vida. Embala-me, toca-me, desperta o meu olhar. E Jesus faz bela a minha vida. E é isto. Muito bonito. A música é muito bonita. A música é muito bonita. A letra é bonita. Eu conheço a música, que eu já ouvi vocês a cantar. Acredito. Em Vilar, há um ano atrás. Sim. É um dos nossos top 10. Top 10. Padrões, só que também no meio desta população que nos vai ouvir e ver, há aqueles que não veem, que são cegos. Vou pôr um desafio ainda mais complicado. Você fez os gestos, disse as palavras. Há forma de explicar a um cego que gesto cego fez? Não, porão. Então, tente-me explicar, uma vez que eu sou cego, tente-me explicar, a ver se eu entendo que gesto cego fez. A palavra belo, beleza, é com a mão aberta, a palma virada para o rosto, passamos à frente do rosto, da testa para a boca. Belo. Jesus. Jesus é uma palavra muito simples de falar em regra gestual. Como é que Jesus vê? Na cruz, certo. Então fazemos, com ambas as mãos, fazemos primeiro a direita na esquerda, indicamos o meio da mão como quem se faz um furo na mão. Furo da cruz. Numa mão e depois na outra. Portanto, Jesus. Depois, o verbo fazer. O verbo fazer é os 2 punhos fechados, um punho em cima do outro, uma mão em cima do outro, fechada, e fazer este gesto para cima e para baixo, como martelando, uma mão em cima da outra, com a mão fechada. Né? Fazer, a verbo fazer. Depois, a minha vida, minha, é apontar com a mão para o peito de si mesmo, não é? E a vida é um gesto que se faz com as mãos, abrir as mãos em direção para a frente, pô-las para a frente. Não é? Portanto, está feito o cântico. Belo, belo, Jesus é belo
e Jesus faz bela a minha vida. Eu lancei esta publicação. Conseguiu perceber, Américo? Consegui. Não, eu vou-lhe confessar um segredo que é bonito que todos saibam. Eu já conhecia o refrão e conhecia os gestos. Porque no último encontro que tivemos em Vivar, do Dia Mundial do Doente em 2020, sim, dia 4 de março, dia 11 de fevereiro de 2020, foi o último encontro que tivemos presencial por causa da pandemia. Quando estavam a cantar o refrão, a pessoa que estava ao meu lado, que é uma pessoa muito especial para nós deficientes, que é o Dom Armando Domingos Esteves, o nosso bispo auxiliar de Porto, estava ao meu lado e disse-me como é que se faziam os gestos. De registrar que a nossa igreja tem gente muito sensível, a começar por bispo. Daí, se calhar Dom Armando nem se lembra disso, mas eu não me vou esquecer que foi uma pessoa da hierarquia que se dignou a explicar-me o que estava a acontecer. O Padre Rosa estava quase à minha frente e ele estava-me a explicar o que é que o grupo estava a cantar e quais os gestos que estavam a fazer. Eu gostei imenso desta nossa conversa, mas que de entrevista essa conversa. Fizemos história com esta gente especial, tão especial de Jesus e para Jesus. Eu queria agradecer muito, muito mesmo a sua disponibilidade para este encontro. Queria agradecer, mas quando pudermos voltarmos. Sim, sim. Queria pedir-lhe que nunca abandonasse realmente a população a que serve, a população mais frágil, mais desfavorecida, que normalmente quase ninguém quer ou tenta esconder, e sobretudo que nos ajudasse a não deixarmos de ser quem somos, porque Jesus também nunca nos deixou de amar, de querer como nós somos. Padre Rosa, muito obrigado por aquilo que é. Muito bem, um abraço a todos então. E até a próxima. Um abraço a todos, especialmente a si, Américo. Obrigado, Padre Rosa. Um abraço muito forte e bem-aja. Obrigado, muito obrigado.